Oi, gente, eu sou a Marina e a gente está aqui no nosso segundo episódio, continuando um pouquinho daquela reflexão compartilhada com a psicóloga Lidiane e com o professor Alexandre Spindler. E hoje eles vão trazer mais um pouquinho de reflexão e essa conversa do que a gente falou. E trazendo o gancho da nossa última conversa, do nosso último encontro, queria trazer um pouquinho sobre esse olhar dos estereótipos. Então, o que um jovem espera de alguém de uma outra geração? O que que a outra geração está olhando e pensando do jovem? Como isso acontece? Que desafios? Como isso é superado no dia a dia, numa empresa? Queria que vocês pudessem trazer um pouquinho disso para a gente. Nós estamos vivendo, seja no ambiente profissional, seja nas nossas relações, pela primeira vez na história, dentro das empresas, a gente tem 5 diferentes gerações convivendo ao mesmo tempo. Só isso já é um problemaço, porque as gerações, Lidiane depois vai falar muito melhor do que eu, elas estão ficando mais curtas. Sim. O tempo dos comportamentos que a gente definia sobre uma geração, quando a gente fala de um baby boomer, né, pós-guerra, a gente está falando de uma geração de anos. Quando a gente fala da minha geração, da Lidiane, né, X, a gente está falando de anos. Quando o tempo está passando, elas estão ficando mais curtas. Os millennials, geração Y já ficou mais curto, a Z encurtou, a Alpha que está chegando. E o que está acontecendo? Né? Minha irmã é professora e coordenadora em escolas particulares. E ela diz, o menino de 12 não tem mais nada a ver com o de 9, que não tem nada a ver com o de Exatamente. 6. E aí isso está encurtando de uma forma gigantesca. O que isso está trazendo para nós? Desafios imensos de convivência, de aceitação. Mais do que isso, está criando estereótipos, rótulos muito fortes de um sobre o outro. E esse nosso encontro, acho que tem esse grande objetivo da gente enxergar um pouco que estereótipos são esses. Vamos lá, a geração mais jovem, Marina, minha filha, olha para o pai e diz que o pai tem preguiça com a tecnologia, que o pai não quer aprender a fazer determinadas coisas. Mais fácil pedir para a filha, né? Filha, já que tu sabe, Aí eu tu digo, faz. Marina, faz pro pai. Pronto, conflito. Porque aí ela diz preguiçoso. Eu digo, mas faz porque eu tô pedindo. E aí a gente, dentro das empresas, isso se agrava de uma maneira gigante. E um outro problema que é muito interessante a gente trazer para o jogo aqui, que a gente tem escutado no nosso treinamento de gestão de pessoas, de liderança, é o seguinte, é que quando mais jovens estão liderando mais velhos. E aí é outro Nossa. perrengue Uhum. gigante. Porque o mais velho olha para aquele mais jovem e diz, mas eu tenho experiência. E o mais jovem diz, mas eu me preparei, ele está tecnicamente muito preparado, mas ainda cru sobre algumas questões. E aí a gente tem um conflito, mas a gente precisa encontrar sinergia. E o que a gente está fomentando nessa conversa hoje aqui, trazendo a Lid como psicóloga, técnica, profissional nessa área, nos ajudar a pensar, né? O que a gente pode ajudar as pessoas nesse grande desafio de se entender nessas diferentes visões da vida? Eu fui formado de um jeito, a geração da Marina de outro, outro com 20 anos com outra formação. Meu pai me dizia, meu filho, você tem a sua casa, tem uma reserva financeira, você tem a estabilidade de emprego, quiçá um concurso público, Nossa, né? essa Em era a meta. Florianópolis, nossa, era uma meta social. Hoje não faz mais sentido nenhum para um jovem de 20 anos. Até porque tá difícil conseguir uma casa e um terreno. E aí, de repente, tem uma geração muito jovem na internet dizendo eu odeio CLT. Olha a loucura! Uma geração viveu buscando direitos trabalhistas. E, de repente, um jovem hoje diz, eu odeio a CLT. E agride seu pai, sua mãe, às É uma vezes. ofensa, né? Ofendendo. Tu és um CLT. Uhum. Então, vamos falar um pouquinho desses Vamos desafios aqui? falar. Vamos falar disso? Primeira coisa que eu gosto de falar, assim, é fato, é real, né? E às vezes até é assustador, né? Eu tava pensando assim, eu tenho um filho de 20 e um de 15. E eles são de gerações diferentes. É isso E aí. são só 5 anos de São diferença. só 5. É muito maluco isso, né? Estamos aí Mas com o que Alfa o que me Z. chama mais atenção é a questão quando tu coloca dos rótulos, né? O estereótipo e o rótulo. Eu costumo dizer assim que todo rótulo ele é negativo.
mesmo quando ele está fantasiado de positivo. Olha que interessante, hein, cara? Todo rótulo ele é negativo. Todo rótulo traz um prejuízo nas suas Peso. entrelinhas. Limita, né? Porque ele é limitante. Então, mesmo quando eu tenho um rótulo, por exemplo, a Marina ela é a melhor aluna da sala. Rótulo. Rótulo. E aí a Marina se coloca numa situação de pressão, de Olha autocobrança, aí. de não errar, de não decepcionar as Ou de pessoas, superioridade. ou de superioridade, ou de todo mundo espera muito de mim, e eu tô com vontade de fazer uma coisa que não é o que os meus pais esperam, enfim. Todo rótulo ele é negativo, mesmo que ele esteja fantasiado de positivo. Então, o que eu quero dizer com isso? Mesmo que a gente tenha, de fato, é real, não tem como negar que as gerações são diferentes, porque viveram momentos diferentes, cada um sob as suas influências, no contexto histórico do momento, né? O rótulo é um grande prejuízo nessa interação. Porque eu limito aquela geração a ser a geração que é muito mimizenta, a geração que é muito ultrapassada, a geração que é muito... E aí eu limito e eu não consigo enxergar a essência do outro. E isso é super importante. Quando eu digo, ok, o meu colega de trabalho é da geração tal, que classicamente é conhecida por ser uma geração que acreditava. Então, vamos pensar nisso que a gente estava falando dos pais, né? A nossa geração é uma geração que viveu uma pressão de fazer concurso público, né? Ser um funcionário público era uma expectativa, porque dava para os nossos pais a sensação de que não preciso mais Estabilidade, preocupar com os meus segurança. filhos, eles estão seguros, não vão ser mandados embora e tá tudo bem, né? A gente tem que ter um olhar compreensivo, empático para essa expectativa. Mas na hora em que eu limito essa geração a entender que eles são a geração que não pensava no empreendedorismo, a gente começa a entender que eu não tô enxergando aquele todo. E aquele todo vem porque uma geração construiu a outra, né? Somos frutos. É decorrência uma coisa da outra, né? Claro, permeados aí pela tecnologia numa velocidade absurda, que a gente já não consegue mais acompanhar direito, né? Ao passo de que a geração mais atual, às vezes não é nem assim, ai pai, eu acho que tu tem preguiça de aprender. Pode ser que é uma geração que já, entre aspas, nasce sabendo e já nem sabe mais ensinar. Porque já nasce sabendo. Eu não sei como te ensinar a mexer nisso, pai, porque eu A gente não chama sei de como, nativos né? digitais. Exatamente. Então ele nasceu com aquilo. Exatamente. Que foi uma visão compartilhada de Steve Jobs, né? Vou criar um aparelho que uma criança de 2 anos consiga Sabe mexer. Uhum. E isso, instintivamente. E isso se tornou uma realidade, né? Uma realidade. Então você imagina quem está nascendo hoje com um celularzinho cedo pra caramba, que eu tenho discordância sobre o tempo de entregar uma tela para alguém. Por outro lado, ele se torna alguém que não tem aquela paciência do outro episódio até para ensinar, porque ele nasce sabendo. Exatamente. E eu fico pensando assim que o rótulo ele limita, mas se a gente pensar hoje no dia a dia, a gente rotula o tempo inteiro. Tudo. Então, como é esse É equilíbrio? antropológico isso. Como isso a gente, numa empresa, como a gente cuida para que a pessoa, vou lá contratar a pessoa e falar, não, aquele ali já é tal coisa, já vi que não, ou aquele não, aquele é muito bom, nem alcanço. Como a gente trabalha essa linha entre o rótulo? É que eu acho que tem um dilema, né, Má, que é assim, existe o rótulo e existe a necessidade do indivíduo se parecer com seus iguais. E aí, quando eu tenho essa necessidade de parecer com os meus iguais para que eu crie o meu próprio grupo, para que eu crie a minha tribo, para que eu crie uma sensação de segurança de estar próximo dos meus iguais, eu fico suscetível ao rótulo. Porque eu estou procurando o meu igual, né? Então, a gente sabe, assim, sem levantar grandes polêmicas, mas assim, uma determinada roupa faz parte de um determinado grupo, um determinado cabelo faz parte de um determinado grupo, né? Uma determinada expressão. Então, e com isso tem inclusão e tem segregação, e tem rejeição. Não é? Porque é um diferente que eu não concordo, então eu afasto de mim. E eu atribuo adjetivos àquela pessoa que não necessariamente são, ou ela carrega com ela tudo isso. E a gente, antropológico, trouxe essa coisa de proteção, sempre está lá na sobrevivência humana, né? Pô, aquilo ali me oferece medo ou não? Aquilo me traz risco, ameaça ou não? Só que a gente se desenvolveu, né?
Vamos pensar, gente, nós não estamos mais nas cavernas. Exato. A gente tem outros mecanismos para que a gente possa superar esse rótulo aí e que a gente possa conviver diferente. Então, quando eu olho para um jovem, a gente está falando em formas de seleção dentro das empresas. Entendi. Aí, vamos lá. Chegou um jovem, hoje é uma moda dizer, né? Eu vou perguntar para o jovem assim, vem cá, você arruma a sua cama? Uhum. Né? Cara, ele pode dizer que não arruma. Uhum. Será que isso torna realmente ele um profissional ruim? Ou isso porque na minha formação, se eu não arrumasse a cama, eu era um malandro, eu era um irresponsável lá na minha formação. E hoje a gente fala muito em usar alguns elementos para poder escolher. Mas será que eu também não estou usando diante dos rótulos que eu tenho, daquilo que eu achava que era o ideal, e estou perdendo uma oportunidade de descobrir uma pessoa incrível na minha frente? Exatamente. Porque eu tenho um rótulo sobre ela, a jovem, gerações, aí eu começo com os meus estereótipos, né? E olho para ele e penso assim, cara, então eu vou fazer perguntas. E eu não estou dizendo que não pode ser muito legal um jovem que arruma sua cama, mas eu estou dizendo que eu não posso dizer que ele não presta porque ele não arruma a cama dele. E aí a gente vem para uma nova reflexão que para mim é essa luta por uma ruptura, de novo essa palavra, de um consenso social de que quem é da geração Z, cara, isso é malandro, não para no emprego, só quer saber de tecnologia, faz na hora que quer. E, de repente, ali tem pessoas extraordinárias, né? Nossos filhos. Vamos lá, Marina, minha sócia. Tu vai para um evento, tem que carregar uma mesa, carrega. Tem que varrer, varre. Proativa. Tem que resolver, resolve. Carolzinha, médica, levanta todo dia às 4h30 da manhã, vai trabalhar no hospital, sai lá de noite, tem cirurgia até a noite, vai trabalhar. Trabalha 15, 16 horas por dia. Tem 25 anos. Sim. Marina tem 30, das mesmas gerações, né? Vamos lá, o João, Sim. filho da Lidiane, um menino ativo, proativo, executor, mobilizador. Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa. Exatamente. Então, romper esse rótulo se faz necessário para entender quem é esse outro, né? E os critérios, né? Quais são os critérios que eu estou usando para essa avaliação, né? Que é aquilo que tu falou. Eu não posso avaliar... Porque quando a gente está falando de um processo seletivo, e da mesma forma que a gente falou do outro episódio de a conversa, né, o diálogo que tem que ter um final, né, ele precisa cumprir uma meta, eu preciso ter clareza aonde eu quero chegar. Com esse processo seletivo, eu também preciso ter uma clareza onde eu quero chegar, né? Eu quero procurar defeitos ou eu quero encontrar qualidades? Sabe o que eu falo muito, Lid, né, para a turma nesses processos? Porque daí eu vou ficar perguntando se ele arruma a cama, mas isso é importante, né? Enfim. Eu brinco para quem faz escolha, né? De que você quer alguém para casar com você ou para trabalhar na empresa? Perfeito. Você quer alguém para ser o seu amigo de fim de semana, tomar uma cerveja, comer um churrasco ou trabalhar na empresa e ter alta performance? Ou seja, eu vejo as pessoas, deu match. Cara, não é química entre vocês, cara. Pelo amor de Deus. Eu preciso encontrar pessoas com atitudes, competências, habilidades capazes de exercer o papel que eu vou colocar ele. E as pessoas criam isso tudo. E essa potência das gerações, desse desafio e desse conflito, trazem esses rótulos que nós estamos falando aqui. Marina, cita para nós uns rótulos aí de gerações aí. Cita para nós. A gente separou alguns para a gente falar assim de estereótipos das gerações. Cita aí para nós. Um clássico, imediatismo. São imediatistas os mais jovens? Eu acho que todos somos. Os mais jovens manifestam mais, porque Opa, fazem olha que parte. interessante, cara. Todos somos, né? A gente quer tudo na hora. Para que a gente quer esperar, né? Então, esse exercício da espera, claro que os mais jovens, com menos habilidades, com menos frequência do exercício da espera pela modernidade, pela evolução da tecnologia, então esperam muito menos. Aquilo que a gente brincou no outro momento, né? Então, esperar a internet de escada é muito diferente de hoje eu ter uma internet rápida, veloz, em qualquer lugar, enfim. Que nem é todo lugar que é tão veloz. Exato, mas o imediatismo é parte da nossa condição humana, especialmente quando a gente fala de dor. Mas isso aflorou nessas gerações mais jovens. Muito. Em função da impaciência que a gente conversou lá no outro episódio, né? Dessa exigente que se torna. Vamos lá, tinha uma amiga da Mar lá em casa um dia e disse assim para mim: ô tio,
O tio, quando chama a gente de tio, lascou, né? Porque aí Já É, foi, tia. já foi. O tio acredita que eu tô 3 meses trabalhando na empresa e eu tô no mesmo lugar? Eu não ganhei uma promoção ainda, tio. Mas como assim? 3 anos, não, 3 meses. Então a sensação do tempo, aquilo que a gente já se encurtou demais. Sim. Se a gente ia fazer uma fotografia na viagem, a gente levava 7 dias para mandar revelar, para pegar aquela foto e fazer uma festa. Ainda tinha foto queimada, tremida. De repente, filha, tira uma foto. 50 fotos da mesma posição. Sabia que ia sobrar pra gente de Vai novo. sobrar. E aí a nossa geração, olha, você tá maluca? Para que 50 fotos? Porque a A gente gente nem enxerga as diferenças que a gente tem que não ampliar. enxerga diferente. Então somos diferentes. Uhum. Olhamos para as mesmas coisas de formas diferentes, porque fomos formados diferentes. E é Exatamente. isso que traz, às vezes, também a não valorização das experiências das gerações anteriores, uma confusão entre público e privado também, como eu me comporto Olha em casa, eu só. acho que eu tenho que me comportar igual na Isso é empresa. muito sério. Muito Isso sério. é muito sério. Eu digo que é o nosso senso de adaptação, né? Todos nós temos inúmeros papéis na nossa vida. Então, eu sou a Lidiane, amiga de vocês. Eu sou a Lidiane, mãe do João e do Luiz. Eu sou a Lidiane, esposa do Alexandre. Eu sou a Lidiane, psicóloga. Eu sou a Lidiane, vizinha. Eu sou a Lidiane, dona de casa. Em cada um desses meus papéis, eu preciso me comportar de uma forma. Ah, Lidia, então tu não és autêntica. Não, eu sou autêntica, mas eu preciso ter senso São de diferentes adaptação papéis. e flexibilidade. Eu não Comportamento. posso ser a mesma pessoa no meu consultório que eu sou na minha casa, Uhum. nem usar a mesma roupa que eu passo final de semana para ir trabalhar. E eu já ouvi gente ter que dizer assim: Lidiane, tu acredita que eu tive que explicar para minha estagiária, dentro de um órgão da justiça, que ela não podia vir trabalhar de short jeans desfiado e uma camiseta do Mickey? Não, Nada do Mickey contra o ainda era Mickey. legal, Não, né? nada contra o Mickey, mas é a gente entender que existe um jeito de me portar que também tem a ver com a minha vestimenta, que tem a ver com o meu vocabulário, que tem a ver com o meu tom de voz. Se eu sou uma faladora alta, pode ser que no meu trabalho, por ser um setor Preciso me onde eu tenho que adequar. dividir a minha mesa com outras pessoas, eu preciso me adequar, Que né? não existe, né? Normas, existe configurações. Então, trazendo esse olhar, como que vocês acreditam que as gerações anteriores, experientes, podem se preparar para receber os jovens? E como os jovens também podem se preparar para se conectar, enfim, com essas gerações? O que que vocês trazem O assim? que a gente tem falado muito, né, é que a gente vai precisar conhecer e entender o que trouxe aquelas gerações até ali. Quais são, vamos lá, as motivações de vida? Então vamos pegar o seguinte: qual é a minha visão de sucesso? Qual é a visão de sucesso de quem trabalha comigo? Sim. Qual é a minha visão sobre a vida? Qual é a visão sobre a vida de quem trabalha comigo? Porque são diferentes. Vamos lá, o que é sucesso para o Alexandre? Sucesso para mim é ter aquilo que o dinheiro não pode comprar. Aí eu tenho o amor das minhas filhas, o amor da minha esposa, dos meus pais. O dinheiro não compra saúde. Eu posso ter recursos Sim. para ter o melhor Mas não me tratamento de blinda. saúde, mas não me faz dizer que eu não. Então, o que é sucesso hoje? De repente, para uma geração ou para um grupo de pessoas, é dito sucesso é ostentação, sucesso é fama na internet, sucesso são seguidores no Instagram, e aí são diferentes percepções sobre um mesmo conviver. Então, o que eu tenho dito muito é que nós vamos ter que entender o que motiva aquelas pessoas que estão comigo. Vamos lá. Qual é o sentido da vida para você? Né? O que te desinstala, o que te move? Eu já escutei pessoas dizer: eu estou dentro da empresa, o que me move aqui é porque essa empresa tem um sentido, porque eu tenho uma causa, porque eu tenho um propósito. E outro me dizer claramente: dinheiro. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Isso são diferentes percepções. Alguém pode não aceitar, mas é o que move ele, ou ao menos é o que ele está verbalizando sobre o que lhe move. Então, o que eu tenho dito é que cada vez mais nós vamos ter que entender de gente.
Cada vez mais a gente vai ter que compreender, exercer a tal da empatia, do altruísmo, que é um drama, que a gente está propagando essas palavras, mas usando muito pouco. E se eu não me colocar, ao menos aí exercer a compaixão, né, para eu ao menos ficar do lado do outro, porque no lugar do outro é muito difícil, mas ao menos com o outro, e enxergar um pouco do que ele enxerga. Porque senão eu vou ficar julgando, criando rótulos e não o compreendendo e não podendo talvez contribuir para essa melhoria das relações. Até porque somos todos diferentes, né? Eu É costumo a dizer, não riqueza. existe nenhuma outra Lidiane no mundo. E não Em vai mais de existir. 7 bilhões de habitantes. E não existiu. existe. Não existe, não existirá. E só eu posso fazer diferença, né, para aquilo que eu vim fazer, né? O mundo ao meu redor também se modifica com a minha presença. Eu tenho esse potencial, né? A minha ausência não permitiria, né? Enfim. Afeta os outros, né? Exatamente, Tudo que... afeta tudo. E aí eu fico pensando também no sentido assim, tu falou, aquilo que me move nesse trabalho é o dinheiro. E o que me move é fazer diferença na vida do outro. Podemos até ter diferenças nos nossos objetivos, e isso não precisa me desqualificar enquanto profissional. Perfeito. Né? Por que não, eu penso que eu estou fazendo aqui para o bem de todos, e a Marina está fazendo pelo dinheiro. Mas ela faz muito bem, mesmo pensando em fazer pelo dinheiro. Não é para casar comigo, não é para Mas ser o meu ocupa o amigo. espaço, Mas ela tem cumpre alta as performance. funções, tem uma performance importante, faz sem ela se dar conta, mas ela faz diferença também, apesar de não ser esse o objetivo final, e tá tudo bem. Então, acho que também essa questão, quando a gente fala do rótulo, o rótulo também está em querer enquadrar a todos no mesmo formato. Se a gente parar para pensar, né? Existem as gerações, são diferentes, estão cada vez mais curtas, e eu fico imaginando que possivelmente vão encurtar cada vez mais, né? Porque a gente está aí numa velocidade absurda. Mas eu preciso entender que aquela individualidade é importante, que aquela pessoa faz diferença naquele processo porque ela complementa, porque ela agrega, e quando eu quero que ela funcione do mesmo jeito que eu estou rotulando no sentido de que ou é igual ou não serve. Por que tem que ser igual? Por que não podemos pensar nessa complementariedade que cada diferente pode compor dentro daquele sistema, dentro daquela E a organização? riqueza, né, de um time é exatamente as o diferenças. quanto agrega, né? Você vai montar um time. Vai ter um atacante, vai ter um lateral. Eles vão ter Exato. papéis diferentes em Fazemos busca de um um time de mesmo futebol resultado. só com atacante? Não vai fazemos, funcionar, né? alguém vai ter que Não vai defender. ganhar. Então, um ponto importante a ser olhado é além do objetivo final, mas entender como a pessoa quer chegar naquilo. Então, os valores das pessoas, para que elas possam, cada um ter o seu objetivo, mas no meio, os valores podem influenciar. Então, como eu quero, se é dinheiro ou sentido, o objetivo é diferente, mas como é a forma que cada um olha. Então, isso a gente tem que olhar entre as pessoas, como que a gente trabalha Isso sobre é essa muito questão. legal, né? De novo, a gente indo lá para o processo de seleção, né? As pessoas saberem o que a gente está procurando. Porque eu não vou encontrar iguais. Não. Mas eu preciso de atitudes, características, competências, habilidades que vão cumprir o papel para o qual eu estou contratando alguém. O que é aquilo que eu não abro mão, né? Isso. Que tem que ter que eu não E abro aí a mão. gente trabalha lá, né? O que é inegociável? Isso. O que excluiria alguém? Perfeito. Ó, se Inadmissível. tiver isso aqui, não vai rolar, cara. Eu quero alguém para trabalhar no atendimento, ele é grosseiro. Não interessa, ele tem 60 anos ou 18. Exato. Ele tem uma característica comportamental que exclui ele de um processo. E isso independente de uma geração. Agora, dentro da característica que a Mar fala, ou melhor, dos valores que a Marina trouxe, eu falo muito sobre integridade, né? Se as pessoas tiverem valores diferentes dos organizacionais, e isso for confrontado na prática, no dia a dia, o que vão prevalecer são os valores pessoais e não os organizacionais. Então, como é que eu vou trazer alguém com valores pessoais desalinhados com os organizacionais e eu vou ter problema de integridade aqui, porque vai bater e vai dar choque. Eu costumo dizer que tem coisas que a gente ensina e tem coisas que a gente não ensina. Não se desenvolvem, né? Não tem jeito, né? Então, aquilo que eu não ensino, né, do ponto de vista dos valores pessoais, das questões
Vamos até falar das questões morais, das questões comportamentais, vão ter coisas que são possíveis de serem ensinadas e outras que não. E A aí eu gente preciso fazer usa, uma escolha. usa no mundo corporativo assim, o que que é treinável, É, né? exatamente. E E, somos seres treináveis, sim, né? Totalmente treináveis para algumas habilidades, para outras não. e E tem coisas que são duras, né? Porque você vai ensinar um desonesto a ser honesto, Exato, é complicado, né? exato, É complicado. exato. Porque ele tem uma marca nas atitudes dele de sempre burlar, de sempre criar. Comportamento procrastinador, por exemplo, é É, super difícil de treinar diferente, isso. É né? A comportamental. pessoa que é desleixada, né? Aquele que. O grosseiro eu acho fácil de treinar. Ele pode se Ele tornar pode se gentil. tornar gentil, Pode, ele pode pode. entender que aquilo traz um ganho Sim, para ele, que aquilo ele pode ser valorizado, né? seguramente. Até porque a gente pode entender que aquela grosseria pode vir como uma maneira de defesa, de inseguranças naquele papel, enfim. Mas tem realmente questões que a gente não consegue ter o E desenvolvimento de algumas habilidades, né? um grito hoje nas empresas, e aí eu não estou afirmando, eu estou Uhum. falando de um grito. A gente tem uma geração mais jovem mimada? Eu acredito que temos. Eu acredito que temos uma geração que tem um comportamento, e aí a gente volta lá naquilo que a gente falou anteriormente, de base familiar, provavelmente de uma idealização de maternidade, de paternidade, né? De uma geração que vem criando os filhos com um desejo de que não os falte nada, né? Com a tentativa de suprir todas as suas Aquilo que eu não necessidades. tive, eu vou dar. Exatamente. E aí a gente tem uma geração que não treinou a habilidade da espera, a habilidade. Eu nunca ouvi tanto de jovens, e jovens muito jovens, eu estou falando de 13, de 14 anos, a palavra tédio. Como a gente escuta os Tudo é nossos um tédio. adolescentes usarem a palavra tédio, O ócio é né? positivo, o Sim, tédio é o negativo. tédio é negativo. E eles entendem que a falta de qualquer ocupação é tédio. Uhum. Então, ir na casa, visitar os avós é tédio, né? Daí, porque eu tô falando de jovens, né? De adolescentes. Mas tudo vira muito tédio. Uhum. Então, é uma questão que a gente precisa olhar. Sempre que a gente pensa no mimar, a gente pensa no satisfazer plenamente. Tudo, Tudo. tudo. Eu Não não abro falta mão de nada. nada, né? Não falta nada, não há nada que eu deseje. É, e acho que existe uma frase que eu gosto muito que é de Freud. Freud fala o seguinte: o desejo é a mola propulsora da vida. Então, o que isso E o significa? desejo provém da falta, né? Se não Exatamente. tiver Se falta, não não tem tiver desejo. falta, eu vou desejar o quê? Né? Lembram que eu falei da outra vez? A geração que a gente diz: o que eu vou dar de presente porque tem tudo? Não falta Uhum. nada. Né? Então, essa questão do estar sendo mimado, a gente vem de um comportamento que a gente tem que olhar para uma geração anterior, porque aquela geração anterior tem responsabilidade, né, no desenvolvimento desse comportamento. Evitar o Porque às vezes desconforto, né? porque é muito fácil dizer, ele é um mimado. Mas quem o formou desse jeito? É o que a gente está vendo, né? E aí eu fico sempre fazendo esse papel e vou lá para as empresas, né? Daquele colaborador, eu quero isso, eu quero isso. E se eu não dou, temos um problema grave, grave dentro da organização. E você colaborador que acha que tem que ter tudo, e você líder que acha que não deve dar nada, a gente precisa encontrar um equilíbrio. um equilíbrio nessa história, porque a gente dá uma boa condição de trabalho, um ambiente saudável, onde o humano Sim, possa sim. florescer, e aí a gente possa colher o que há de melhor de cada um naquele ambiente profissional. Entretanto, esse jovem não pode exigir tudo, Sim. ele não pode querer tudo. E aí não é só o jovem, né? A gente está falando de uma sociedade mimada. A gente não está falando só de uma geração exato, mimada. exato. Não é isso? Mas sabes o que eu fiquei pensando também, assim, se a gente não tem algumas empresas que estão tornando esses jovens mimados. Também. Sim. Também. Eu já vi coisas que eu me assustei, assim, né? Da possibilidade de usar bebida alcoólica no ambiente de trabalho, por exemplo. E trabalhar de pijama? Será Essa que o ambiente profissional é um lugar para ir de pijama? sabe? Tá rolando. Aí fica difícil. Fica. Porque daí aquele senso de adaptabilidade, de flexibilidade que eu falei anteriormente, de eu tenho que me comportar na minha casa de um jeito, no trabalho de outro. Se eu posso ir trabalhar de pijama, Tem que né? ser muito específico Aí- para isso dar certo, né? Tem que ser muito
Uma cultura Tá muito dali, amarrado, né? Pra gente conseguir conduzir. Eu tenho, por exemplo, agora quando a gente falou da pandemia, dos home offices e tal, é uma questão que eu digo para os meus pacientes, ok que você trabalha em home office, mas você precisa acordar, você precisa tomar café da manhã na sua mesa, você Construir precisa uma tomar rotina. banho, você precisa trocar de roupa, você precisa escovar o dente. Uhum. E aí você vai sentar na sua mesa de trabalho e você vai trabalhar como se você fosse sair para a rua. Não tem nenhuma diferença, porque o meu cérebro precisa entender. Estou começando a me programar para ir para o trabalho, né? Até para o nível de concentração, de desempenho, Para produtividade, tudo. né? Eu estou programado nesse instante para Exatamente, atuar exatamente. neste papel, né? De novo Então, a aqueles gente às vezes se queixa, né? Ah, estão muito mimados, mas em contrapartida, permito muitas coisas no ambiente de trabalho que não é bacana, que não é essa é uma outra saudável. conversa riquíssima, sabe? Até onde a gente vai com benefícios? Aí o Uhum. mimado, a gente poderia ir lá para o cliente, né? Até onde eu vou mimar cliente? Por exemplo, eu trabalho muito com cirurgiões plásticos. Eu não tenho mais o que fazer, Alexandre. Eu não tenho mais o que fazer. A gente começou falando da música que a pessoa gostava. Aí ele chega lá, vou tocar aquela música. O que que ele gosta de comer? O que que ele gosta de beber? E aí ele vai indo. E ele vai indo, vai indo. Até onde eu vou mimar? Né? Eu acho que fica aqui algumas reflexões para gente se isso é um comportamento novo social ou se efetivamente são só as gerações. Uhum. Porque de repente a gente também criou um rótulo das gerações oferecendo, dizendo, não, mas isso não é do meu tempo, mas eu estou inserido nessa história. E aí os mais velhos também estão exigindo as mesmas coisas. Sim, sim. Eles também querem tudo na hora. Então será que é só coisa do mais jovem? Essa é uma inquietação muito forte que eu tenho, que a gente deixa aqui, talvez para um próximo momento, a gente poder trabalhar ainda mais sobre tudo isso, porque eu não tenho dúvida que quem nos escuta nessa hora está se vendo no seu ambiente profissional e está vendo, pô, será que eu sou mimado demais? Será que eu não estou exigindo demais da empresa? Será que eu estou entregando tudo aquilo que esperam de mim? Ah, mas Alexandre, veja bem o meu salário. Cara, não interessa quanto é que você ganha hoje. Entrega teu melhor hoje, porque você vai colher os frutos do que você está fazendo hoje. A sua história será construída e hoje é dia de construção. Não é porque quanto você ganha, mas aonde que você quer chegar com esse caminho Exatamente. aí, Qual é o seu né? objetivo? Quais são os Uhum. seus objetivos nessa jornada? Perfeito. Lide, obrigado. Se provocar todas essas reflexões, eu acho que já é muito Já é legal. bom, né? Muito Já bom. é bom, já é Muito bom. bom. Se cada um se enxergar um pouquinho, já é muito legal, né? Bom papo. Muito maravilhoso. Maravilhoso. Até puxando o gancho, apareceu ali gestão de pessoas. A gente tem um treinamento que leva para o Brasil que traz essas discussões de estereótipos, gerações, como trabalhar liderança, um exercício, uma metodologia de como pode contratar, selecionar pessoas, reter talentos, como que a Disney faz, como que a gente pode aprender também com outros exemplos. Se alguém tiver interesse em aprofundar e colocar na prática todo esse conteúdo e olhar para sua empresa como você realmente também pode fazer, a gente tem esse caminho e essa opção. Ou também, se quiser trabalhar individualmente com uma psicóloga no consultório, tem com a tia Lídia, que eu falo assim com muito carinho. Forma presencial, forma online. Então, hoje a gente está agora encerrando esse segundo episódio, cheio de provocações. E convidamos vocês a continuarem aqui com a gente, olhar nossas agendas, calendários. A gente está aí por todo o Brasil com alguns treinamentos ou de forma in company também. Então, mais uma vez, muito rico estar aqui com vocês. Obrigada por todo o conteúdo que vocês entregaram, que foi maravilhoso. Arrasou. Obrigada.